Irmãos, irmãs, mais uma vez juntos no domingo, dia do Senhor, dia marcado pela alegria, pelo descanso, pela participação na comunidade, na celebração eucarística. Hoje, 23 de junho, mais uma vez com Marcos, capítulo 4, versículos 35 a 41. Naquele dia, ao cair da tarde, Jesus disse a seus discípulos: vamos para outra margem. Eles despediram a multidão e levaram consigo Jesus, assim como estava na barca. Havia ainda outras barcas com ele. Começou a soprar uma ventania muito forte, e as ondas se lançavam dentro da barca, de modo que a barca já começava a se encher. Jesus estava na parte de trás, dormindo sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e disseram: Mestre, estamos perecendo e tu não te importas? Ele se levantou e ordenou ao vento e ao mar: silêncio, cala-te. O vento cessou e houve uma grande calmaria. Então Jesus perguntou aos discípulos: por que sois tão medrosos? Ainda não tendes fé? Eles sentiram um grande medo e diziam uns aos outros: quem é este a quem até o vento e o mar obedecem? Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Jesus é apresentado mais uma vez evangelizando o seu grupinho, o grupo que ele escolheu, os discípulos. Para isso ele veio, para anunciar o reino de Deus, que nós sabemos é sempre o reino da vida. Chama a nossa atenção o desejo de Jesus de atingir sempre um maior número de pessoas. Nada pode detê-lo, ele que veio para todos. Hoje, digno de nota é o companheirismo de Jesus com os seus discípulos. E no Evangelho de Marcos podemos dizer que eles são próximos. Podemos até arriscar, íntimos de Jesus. E no mesmo Evangelho, a primeira coisa que Jesus faz, como também a última, é chamar discípulos. Chamar discípulos. Os discípulos sempre estão com ele, em todo lugar onde ele está, a ponto de ele dizer sempre a respeito deles: são meus irmãos, minhas irmãs, minha mãe. Ele evangeliza com a colaboração deles, que vão aprendendo as suas pegadas. São eles que depois de sua morte e ressurreição vão continuá-lo, como nós. Na travessia para outra margem do lago, começa a soprar, como diz o Evangelho, uma ventania muito forte que lança as ondas para dentro da barca, que começa a enchê-la de água. Jesus está dormindo tranquilamente, recostado num travesseiro. Para Jesus, não tem ventania, não tem água entrando na barca. Para Jesus, não tem obstáculos. Já os discípulos pensam: vamos morrer. E Jesus é acordado abruptamente, se levanta e dá uma ordem ao vento e ao mar: silêncio, cala-te. E diz o Evangelho, houve uma grande calmaria, e Jesus os questiona: como é que vocês são tão medrosos? Onde está a fé de vocês? E como nós temos medo, não é? Quando alguma coisa põe em risco ou em perigo a nossa vida. O que podemos chamar hoje de mar tempestuoso? Tudo o que ameaça nossos anseios por vida e liberdade. Imaginemos quanto medo teve os nossos irmãos e irmãs com aquelas enchentes que devastaram quase tudo no Rio Grande do Sul. A água subindo, as pessoas não tendo para onde correr, perdendo tudo, quantas mortes, quantas perdas. Mar tempestuoso, água tomando conta de tudo.
Tudo que ameaça a vida nos mete medo. E o mar é o símbolo, aqui no Evangelho, das forças hostis, hoje identificadas com a morte violenta, com doenças que nós não sabemos de onde estão surgindo, miséria, desemprego, corrupção, impunidade, desmandos dos poderosos e dos que nos governam, injustiça, discriminações, dureza de coração, insensibilidade, que sustentam uma estrutura social corrupta e que nos mete medo. Não tenhamos medo, por sua vez, diz Jesus. Tudo, na verdade, passa. Ontem, como hoje, somos chamados a perceber e sentir Jesus, que conduz a sua igreja, conduz as comunidades para um futuro mais fiel a Ele. Afinal de contas, o que é que realmente hoje questiona o mundo, provoca o mundo, pede para o mundo repensar suas atitudes? A igreja. Quem é que mais faz isso no mundo? O Evangelho. Não podemos ficar calados, não podemos cruzar os braços. Que o passado não nos deixe estagnados, presos às nossas seguranças. Vamos passar para outra margem. E é o que precisamos fazer. Muitos ainda nos esperam o nosso encontro, o nosso testemunho, o anúncio da boa notícia, sempre boa notícia, que alegra os corações e que é Jesus. E sobre todos dê essa bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, permaneça para sempre. Amém.